Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Estamos aqui com uma convicção, com uma certeza que temos uma palavra da parte de Deus para liberar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Em nome de Jesus, vai até o final dessa live, vai até o final dessa palavra. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa Deus falar com você nessa noite. Amém? Antes da gente ir para a palavra, para aquilo que interessa, né? Nesse momento, eu gosto muito de falar daquilo que Jesus tem feito neste lugar, para glorificar o nome de Jesus. Nós temos aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso, a Igreja Batista Éden, tem alguns projetos sociais que nós temos certeza que nasceu no coração de Deus e Deus nos deu o privilégio de executar na terra. Temos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, onde nós servimos diariamente refeições para pessoas que estão em condição de rua, que não têm um prato de comida. Antes dessas refeições, liberamos aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, uma palavra de esperança, de transformação para o coração dessas pessoas. Aqueles que querem ajuda, aqueles que buscam ajuda, nós temos também hoje aqui 3 unidades de casa de recuperação, onde nós temos uma capacidade para 75 internos, que nós não tratamos como interno, mas como filhos. Amamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Temos também nascendo agora com a coordenadora Nádia, com o coordenador Márcio, um projeto chamado Talita Cume, onde nós vamos cuidar também de mulheres nessa condição. Mulheres que estão nas ruas, que não têm mais esperança, que ninguém mais acredita nela. E assim, todos esses projetos que Deus nos levantou para executar na terra, nós temos um princípio, nós praticamos um princípio. De graça nós recebemos, de graça nós temos ofertado o nosso tempo, a nossa vida, a nossa disposição em fazer a vontade de Deus. Na verdade, nós somos muito mais abençoados, nós que temos o privilégio de trabalhar nisso, do que essas pessoas. Nós que temos o privilégio de trabalhar com elas. Temos também, hoje, funcionando um trabalho com crianças lá no bairro Alfredo Castro. Na verdade, quem está à frente desse trabalho lá é o Michael Mendes e a Pamela Rodrigues, um casal abençoado, cheio de Deus. E eles estão lá. Como que funciona esse projeto com crianças, pastor? Lá é um bairro carente, um bairro humilde, e nós temos capacidade para atender 50 crianças no café da manhã, no almoço e no café da tarde. De segunda a quinta nós temos funcionado. Na sexta lá funciona um trabalho com jovens, adolescentes à noite, e nós temos também no domingo funcionamos como igreja. Temos um culto, onde o Mike e a sua esposa têm tomado a frente naquele lugar, para a honra e para a glória de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Oh, aleluia. O som tá bom, Zé? O som tá bom? Tá ótimo? Amém? Eu tenho falado, desde o começo desse projeto, que começou esse culto online, eu tenho falado que Jesus não muda. Na verdade, não é eu que falo isso, né? A Bíblia diz que Jesus, ele é imutável, ele não muda. Mas as estratégias no reino de Deus, elas mudam. E há um tempo atrás, evangelismo era pregar de casa em casa, evangelismo era entregar panfletos nas ruas, nas praças. Não que isso deixou de ser, ainda é evangelismo, né? Mas o Senhor tem nos dado uma estratégia evangelística muito forte para os nossos dias. Qual é a estratégia evangelística que Deus tem nos dado? Eu estou até fazendo isso agora, porque a sabedoria é comprovada pelas ações. Assim diz meu amigo Jesus. Quando eu compartilho a mensagem, quando eu compartilho a palavra de Deus, quando eu pego o meu celular e compartilho essa mensagem, eu estou sendo um evangelista. Eu estou recebendo de Deus e estou, ao mesmo tempo, liberando aquilo que eu recebi do Senhor. Então eu tenho algumas listas de transmissões, algumas pessoas que têm falado com a gente do Brasil inteiro que ficam esperando, né, esse momento para a gente estar junto aqui na palavra de Deus. Eu estou aqui compartilhando na minha lista, nas minhas listas, né? Vou te dar um tempo aí para você fazer na sua, para a gente correr para as Escrituras, para entendermos um pouco das coisas eternas, para entendermos um pouquinho das coisas do céu.
Amém? Pastor, da onde é gravado os cultos, da onde é transmitido, né? Porque nós fazemos transmissões ao vivo. Nós estamos aqui na Igreja Batista Éden, aonde funciona também o restaurante comunitário, né? 5 pães e 2 peixinhos, aonde funcionam outros projetos. Nós temos uma escola aqui chamada O Chamado, temos uma casa de apoio Éden, temos um projeto aqui chamado Triagem, que é um projeto lindo que nasceu no coração de Deus também. Pastor, que é isso, triagem? A triagem, qualquer pessoa, em qualquer parte do Brasil, em qualquer lugar, aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso, qualquer estado brasileiro, que quiser internar aqui ou quiser enviar alguém para cá, não precisa ligar aqui, não precisa pedir autorização de ninguém. Ele chega aqui na igreja, é recebido. O nosso obreiro Zezito, que está ali, que é nosso cameraman hoje, ele faz uma coisa chamada triagem, que é ler o nosso funcionamento, o nosso modelo de trabalho. A pessoa concordando com esse modelo de trabalho, ela está internada, ela está apta a caminhar com a gente. Então, se você tiver alguém que precisa de ajuda, não precisa nem entrar em contato conosco. É só enviar para o endereço de Rondonópolis, Mato Grosso, Avenida Marechal Dutra, 1704, que a porta aqui está aberta das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado. Domingo os meninos moram aqui, eles recebem também, mas a porta vai estar fechada. Tem que bater. O obreiro Zezito vai sair com um sorriso no rosto, dizendo glória a Deus, aleluia. O nosso não é mais Alex Filisteu, é Alex Mancada. Quem crê, diga glória a Deus. Um dia vocês ouvirão a história desse menino de Deus aqui. Quem crê, diga aleluia. Te amo, tá, Alex? Amém? Vamos para aquilo que interessa. Vamos para a palavra de Deus. Deus, ele falou algo muito simples no meu coração essa semana. Na verdade, o evangelho de Cristo é simples. O evangelho de Jesus é simples. Paulo já dizia que a preocupação dele era que, como a serpente arrancou do coração de Adão a simplicidade, enganou Adão, que ela viesse e arrancasse a simplicidade do evangelho de dentro dos nossos corações. O evangelho de Cristo é simples, você vai entender isso hoje. E para a gente compreender isso, nós vamos lá em Deuteronômio 28:13. Eu estou aqui para quem nos acompanha há algum tempo, eu estou aqui de púlpito novo hoje. Esse púlpito aqui é fruto do tio Elvis, um filho nosso que está lá no Resgate Pochorel, que é lá na região do João do Feixe. Pensa no cara que está empolgado, mais faceiro que guri de Carça Nova. Deuteronômio 28:13. Eu vou ler a palavra de Deus, depois nós vamos orar e vamos entender as escrituras hoje. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Estarás por cima, não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordena, para guardar e cumprir. Eu vou ler de novo. O Senhor te porá por cauda. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Estarás por cima, não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordena, para os guardar e cumprir. Vamos orar? Feche seus olhos. Onde você está, eleve seus pensamentos a Deus nesse momento. Amigo Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados conscientes e inconscientes. Nós tomaremos todo o cuidado do mundo para te dar a glória, a honra e a majestade que o Senhor merece. Na verdade, Jesus, só estamos aqui porque um dia o Senhor acreditou em nós e não desistiu de nós. Então, em meio às lutas, em meio às diversidades, em meio às frustrações, em meio a tudo aquilo que possa ser contrário a executar a sua vontade, nós iremos perseverar, porque tudo aquilo que nos resta, tudo aquilo que nos cabe, Jesus, é perseverar firmes no propósito a qual o Senhor nos chamou.
Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te adoramos e continuaremos te adorando. Se o Senhor continuar fazendo, nós continuaremos te adorando. Se o Senhor deixar de fazer, nós continuaremos te adorando. Porque a nossa motivação, o nosso prazer é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Te amamos, te adoramos, te bendizemos. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que é contrário à sua vontade, Pai, desde Lúcifer ao menor dos seus anjos, que está tentando roubar ou atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar, na autoridade do teu nome, eu dou uma ordem, bata em retirada, em nome de Jesus. Que a tua palavra ministre, que a tua palavra cumpra o propósito dela, gerando em nós frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse versículo é um versículo muito conhecido dos nossos dias de igreja. Quantas vezes escutamos esse versículo e ele ficou como se fosse um jargão emocional, de motivação. Quantas vezes você ouviu esse versículo dizendo assim: olha, Deus não te fez para que você fosse cauda, Deus te fez para que você fosse cabeça. Quantas vezes nós ouvimos assim: Deus não fez você para ficar por baixo, Deus fez você para ficar por cima. Esse versículo de Deuteronômio, capítulo 13, ele nos nossos dias, na nossa geração, ele se transformou mais em um jargão emocional do que a palavra de Deus. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Mas a igreja, as pessoas responsáveis em pregar e anunciar o evangelho, muitas vezes elas têm usado esse versículo incompletamente, pela metade, usado ele só a primeira parte do versículo, dizendo esse jargão: Deus te fez por cabeça, não por cauda. Deus não quer você por baixo, Deus quer você por cima. De fato, Deus falou isso para Moisés. E antes da gente entrar na profundidade desse versículo, eu quero te explicar em qual momento, para que você entenda toda a palavra, amém? Quem quer compreender a palavra hoje, diga glória a Deus. Para você compreender toda a palavra, vamos entender o que é o livro de Deuteronômios. É uma escrita de Moisés que escreveu ele, depois de ter conquistado, andado 40 anos pelo deserto, conquistado a região antes do Jordão. E Moisés, nós sabemos, ele não entrou na terra prometida nesse momento da história. E ele escreveu esse livro, que é uma repetição da lei e da história que esse povo viveu no deserto. Tudo que eles passaram, os 40 anos, tudo aquilo que Deus vinha falando com Moisés, todas essas coisas, Moisés, ele reescreve no livro de Deuteronômios. E chega no capítulo 28. E no capítulo 28, Moisés, ele é muito claro. Olha o versículo 1 do capítulo 28. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordena, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha só, vamos ler o versículo 15, para você entender tudo isso. Do mesmo Deuteronômio 28. Se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor, o teu Deus, e não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos, que hoje te ordena, então virão sobre ti todas essas maldições te atingirão. O capítulo 28 é um momento muito importante para a comunidade de Israel, naquele momento que eles estavam saindo do deserto para atravessar o Jordão e alcançar a terra prometida. Moisés lembra ele toda a sua trajetória, e quando chega em Deuteronômio 28, Moisés diz assim, se vocês obedecerem, eu vou resumir o capítulo para você entender. Se você obedecer à voz do Senhor e tudo que o Senhor ensinou, todos os seus mandamentos e os seus estatutos, você será abençoado. Ele vai te multiplicar, a sua semente vai brotar e nascer, seus filhos serão abençoados, você
você será cabeça, não cauda. Você estará por cima, não por baixo. Mas existia uma condição para que isso acontecesse. Qual era a condição? Que ouvisse a voz do Senhor e obedecesse todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos. Existia uma condição. Porque se você for ler todo o capítulo, você vai ler depois do 15 diante. Se não obedecesse a voz do Senhor, se não obedecesse os estatutos do Senhor, se não guardasse, tomasse cuidado para guardar os mandamentos, todas as maldições escritas nesse livro iam alcançar o povo. Se você ler o restante do capítulo, você fica até impressionado. Porque Moisés fala assim, Deus falando para Moisés, que a mulher mais delicada que seja, que nunca colocou os pés sobre a terra, se não obedecer à voz de Deus, se não obedecer os mandamentos, se não obedecer os estatutos, ela comerá a sua própria placenta e comerá o seu filho que nasceu dela escondido. Tamanha será o cerco dos seus inimigos. Então, igreja, aqui em Deuteronômio 28 fica algo claro para mim e que eu quero deixar claro para você. Algo que eu tenho falado há muitos dias. Deus sempre vai respeitar as suas escolhas. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Deus, fala forte, você que está em casa, para a pessoa que está do seu lado. Deus sempre vai respeitar as suas escolhas. Se você escolher por Ele e ouvir a voz dEle e obedecer os mandamentos dEle, porque se você ler o versículo 13, vamos ler todo o 13, estará por cima, não por baixo, e se obedecer os meus mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordena, para os guardar e cumprir. Então Deus sempre vai te dar a escolha de você obedecer o mandamento dEle, de você ouvir a voz dEle. O que significa ouvir a voz de Deus? Ter intimidade e relacionamento com Ele, amém? E guardar todos os seus estatutos. Se você tomar essa decisão de se relacionar com Deus, se você tomar essa decisão de ter intimidade, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, Ele vai te abençoar. Ele vai te colocar por cabeça, não por cauda. Ele vai te colocar por cima, não por baixo. Mas se você não obedecer, se você não decidir pela voz dEle, se você não decidir pelos estatutos dEle, é Deus que vai te castigar? Não, é você que tomou uma decisão, é você que tomou uma escolha de ficar e de se separar da vontade de Deus. E Deus respeita as suas escolhas. E aí existe um problema, porque a máquina humana, quando Deus fez o homem do pó da terra e soprou o seu espírito no homem de vida, Ele fez o homem para se relacionar com um Deus que é eterno, infinito, invisível e real. Mas quando o homem decide não ouvir a voz de Deus, quando o homem decide não ter intimidade com Deus, quando o homem decide não guardar os mandamentos, quando o homem não decide por Deus, dentro dele nasce um vazio eterno, infinito, invisível e real. E essa falta de Deus, a falta de Deus dentro do homem, vai desencadear todos os problemas dele. E ele vai começar a buscar nas coisas da terra preencher o espaço que Deus criou ele para preencher no homem. Fala para o seu irmão assim, ó: nada visível, nada terreno, nada prazeroso transitoriamente pode substituir o lugar de Deus na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluias. Você está entendendo, igreja? Pastor, isso aí é na velha aliança. Deus mudou. Igreja, escuta isso. A palavra de Deus é muito clara.
A Bíblia diz em Hebreus que Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Ele continua te respeitando. Ele continua respeitando as suas escolhas. Você só será colocado por cabeça, só estará por cima, se você decidir guardar a palavra de Deus. Se você decidir ouvir a voz de Deus. Se você decidir ter intimidade. Se você decidir tomar o reino dele por esforço. E agora existe só um agravante na nova aliança. Porque de fato, aqui neste texto, era a velha aliança. E Deus não habitava dentro do homem, porque a obra redentora de Cristo não tinha sido consumada. Jesus não tinha morrido pelos homens. Deus vinha e visitava os homens e voltava à sua habitação na eternidade. Amém, igreja? Amém? Não tinha nesse tempo a nova natureza. Deus não mudou, igreja, de uma aliança para outra. Deus não ficou um velho babão de uma aliança para outra, que o filho planta um monte de caca e vai colher morango. Não! Fala assim pro seu irmão: tudo que você planta, você vai colher. Conta um segredo para ele, conta aí na sua casa, conta um segredo para ele. Sabe essa dificuldade que você está enfrentando? Fala: sabe essa dificuldade que você está enfrentando? Foi você que plantou. Deus respeita isso e Ele não mudou. Ele não ficou um velho babão de uma aliança para outra. Ele é o mesmo Deus que é o amor e é justo. Respeita você e as suas escolhas. Escute isso. Da velha aliança para a nova, as coisas foi mais complicadas para nós. Fala: por quê, pastor? Na próxima vocês ressuscitam mais um pouco. Por quê, pastor? Porque agora, Gabriel, Jesus, na nova aliança, Jesus morreu pelos pecados dos homens, e aquele que crê e é batizado, recebe o Espírito Santo, Deus dentro dele. Isso é a nova natureza. Pastor, o que é a nova natureza? Nessa aliança de Moisés, o homem era incapaz de cumprir a palavra de Deus. Porque se a primeira aliança fosse perfeita, não tinha necessidade de uma segunda aliança. Então, igreja, a responsabilidade da nova aliança está toda sobre os homens. Porque toda a obra de Deus redentora já foi consumada na cruz do Calvário. Agora eu preciso crer, ser batizado, e o Espírito de Deus, o próprio Deus, vem habitar dentro de mim. Quem está me entendendo, igreja? E agora ficou mais, a responsabilidade ficou maior. E aqui, pastor, por que a responsabilidade ficou maior? Porque agora, além de ter Deus habitando dentro de nós, ter a nova natureza, estar tudo consumado, ter todos os frutos do Espírito disponível, o domínio próprio, a alegria, o amor, ter os dons, os ministérios, ter tudo pronto dentro de nós. De quem agora é a responsabilidade depois que Jesus disse assim: está consumado? Quando Jesus disse está consumado, Ele está transferindo a responsabilidade de ouvir a voz de Deus e de guardar os mandamentos do Senhor para quem? Para nós. Porque como que eu darei desculpa que não ouço Deus? Como eu darei desculpa que não oro? Como darei desculpa de não ler a palavra? Se tudo está disponível de graça para mim. E aqui começa um problema da nossa geração. Um problema gravíssimo. Nós estamos como versículo 13. Nós só queremos metade do Evangelho. Qual metade que nós queremos? Eu fui feito por Deus, não para ser cauda, mas para ser cabeça, para estar por cima, não por baixo. Ponto. Acabou o Evangelho.
só queremos essa parte do evangelho. É verdade ou não é, igreja? É verdade ou não é? Mas não é assim. Toda aliança existe duas partes, duas responsabilidades. E no evangelho e na nova aliança, a parte de Deus foi consumada, como eu já falei. Pastor, qual é a nossa parte agora? A nossa parte é simples. Fala, qual é, pastor? Decidir ouvir a voz de Deus, se inclinar ao Espírito de Deus todos os dias da nossa vida. A nossa parte é o restante do versículo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordena para guardar e o cumprir. Igreja, quando eu decido me inclinar para Deus que habita dentro de mim, quando eu decido ouvir a voz desse Deus que habita dentro de mim, pastor, é fácil orar? É fácil, igreja? É fácil ler Bíblia? Não. É fácil jejuar? Não. Por quê? Porque existe uma guerra entre a sua carne e o seu espírito. A sua carne quer governar para que você seja destruído. Porque aquele que se inclina para a carne, se inclina para a morte. Mas o reino de Deus não é para bundinha de iogurte. O reino de Deus não é para fraco. O reino de Deus é para homens que decidem tomá-lo por esforço. Tomar o que, pastor? É pela graça. Tomar por esforço aquilo que já está liberado de graça. Quem está entendendo, igreja? Mas sabe qual é o problema da nossa geração? Vivemos a metade do evangelho. Viemos na igreja de domingo a domingo. Esse é o dia que eu pego na Bíblia. E na 1h30 de culto, esse é o horário que eu oro. Durante toda a semana. E aí eu saio falando para todas as pessoas que eu sou cristã. Esse é o mal da nossa geração. Ela pega na Bíblia domingo. Ela ora a 1h30 que o culto dela acaba. É o período alimentar dessa pessoa espiritual. E ela sai falando para todo mundo que ela é cristã. Mas aí as pessoas olham para essa pessoa, quando ela leva um tapa na face, ela dá um soco na boca e diz que é cristã. Essa pessoa que tem uma prática espiritual rasa, quando alguém rouba ela, ele enlouquece. No mínimo vai na polícia. Ué, pastor, quando me roubar eu não posso ir na polícia? Jesus foi claro. Lucas 6, do 27 em diante, você precisa ler. Jesus falou assim, se alguém pegar a sua capa, deixa que leva a túnica. Deixa eu traduzir para você. Se alguém roubar o seu celular, lindão, você tem que botar um crédito, entregar a capinha e o carregador. Aí o cara tem uma vida espiritual rasa, ele não usufrui daquilo que já está disponível para ele, e quando ele precisa ser um cristão nas suas ações, guardando os mandamentos do Senhor, ele não é. Aí o mundo lá fora olha para a igreja, que se diz igreja, e não vê Jesus. Porque existe uma profundidade de ilusão muito grande no nosso meio. Muita gente conhece Mahatma Gandhi, e ele falava assim, eu amo Cristo, mas eu não consigo entender os seguidores de Cristo. E por que ele dizia isso? Porque nós dizemos com a boca cheia que somos da parte de Cristo, que somos a igreja que Jesus vai buscar, que vai levar, que não foi feita para ser cauda, nem para estar por baixo, mas nós não decidimos usufruir daquilo que Jesus fez, ouvir a voz de Deus dentro de nós. E aí, igreja, quando eu não consigo ouvir a voz de Deus dentro de mim, eu não consigo guardar os mandamentos, eu não consigo cumprir os estatutos de Deus. Hoje, com a nova aliança,
você não tem capacidade de guardar a palavra, mas a nova aliança, a nova natureza dentro de você te deu essa capacidade. E o mandamento é muito simples: amar a Deus acima de todas as coisas, ouvir a voz dele e guardar os mandamentos dele, amando as pessoas como ele amou. Essa semana Jesus foi na minha casa e eu tive uma conversa muito reta com ele. E eu pedi 3 coisas para Jesus. 3. A primeira que eu pedi é que ele me ensinasse a amar ele como ele me ama. A segunda coisa que eu pedi, Zezito, que ele me ensinasse a amar as pessoas como ele ama. E a terceira coisa que eu pedi para ele é que ele não me deixe morrer de outro jeito, se não for por amor a ele. Igreja, se nós não entendermos esse princípio, se acharmos que se continuarmos nessa ilusão de achar que ser cristão é vir ou morar ou estar numa igreja e não buscar ao Senhor acima de todas as coisas na sua vida, para que os mandamentos dele fluam de você, igreja, não é o céu de Jesus que você vai. Porque Jesus foi muito claro com isso. Muitos se achegarão a ele, tendo feito milagres e prodígios, e ele dirá: se afasta de mim, porque eu não te conheço. Se achegará ao reino dele aqueles que ele conhece, aqueles que decidiram usufruir daquilo que ele fez na cruz do Calvário, daqueles que decidiram viver todo o evangelho, não metade dele, não viver só o que Jesus prometeu. Porque, igreja, sabe quando que a igreja vai, quando eu falo igreja eu falo nós, sabe quando a igreja vai viver todas as promessas de Deus? Sabe quando que a igreja vai viver não como cauda, não por baixo, mas como cabeça e por cima? Fala, quando, pastor? Quando ela decidir dar a outra face todas as vezes que ferirem a face dela. Quando ela for roubada e abençoar. Quando ela ouvir falar mal dela, ela bem dizer. Quando ela for traída e ofendida, ela nem mais se ofender. Quando ela estiver sendo roubada, como Judas roubava Jesus. Quando ela estava prestes a ser traída, como Judas traiu Jesus. Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, ele se colocou na posição de escravo de Judas. Sabe quando que a igreja vai deixar de estar por baixo? Sabe quando que a igreja vai ser cabeça? Quando ela decidir ouvir a voz do Deus que morreu por ela numa cruz. Jesus não te comprou por estrelas, ou por ouro, ou por prata. Ele entregou a vida dele por você. Quando você estiver disposto a sair para fora da cidade, como está escrito em Hebreus capítulo 13, e sofrer a mesma vergonha que Jesus sofreu, você começará a entender o Evangelho de Cristo. Eu vou te contar um segredo. Você que tem culpado tem pessoas que ela tem culpado até Deus dos seus problemas. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o seu problema? É que você pensa que é da parte de Deus, mas não é. E quando você não decide por Deus, com todas as forças do seu interior, e não deixa Ele curar você, o inferno te alcança para te destruir. Não, pastor, não é isso, não existe não. Igreja, em Mateus capítulo 18, Jesus disse que se nós não perdoarmos 70 vezes 7 por dia, que Deus nos entregaria aos demônios para eles nos perturbar. Lê lá. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você não decidir por Ele, se você não decidir estar com Ele,
Ele simplesmente vai deixar você andar naquilo que você acredita. O diabo, igreja, ele não te respeita. E todas as vezes que você não decidir por Deus, o inferno vai te alcançar e se estabelecer na sua vida. Por isso que você está vivendo esse inferno aqui na terra. Por isso que você está vivendo esse inferno, porque você tem vivido metade do evangelho. Você só quer a parte que Jesus já fez. Mas para você ter essa parte que Jesus fez, você precisa começar hoje, se arrepender. Porque essa palavra que foi liberada hoje não é para te matar, mas é para gerar em você arrependimento. Reconhecer, e arrependimento não é lágrimas, arrependimento é você reconhecer quem você é, parar de achar culpados e deixar Jesus te curar. Essa palavra é para que toda mente cauterizada caia por terra, todo coração endurecido, porque igreja, quando a gente acredita numa mentira por muitos anos, a nossa mente se cauteriza. Pastor, o que é isso? Se eu acredito que sou da parte de Deus, que sou homem e mulher de Deus há muitos anos, mas continuo vendo pornografia, continuo maltratando meu marido ou minha esposa, continuo roubando, continuo mentindo, continuo tendo uma vida totalmente diferente do cristão. Quando alguém dá uma fechada no trânsito, eu falo um monte de palavrão, não consigo amar ninguém como Jesus amou, e eu acredito que sou cristão. Isso se torna uma mente cauterizada. Sabe como que se destrói uma mente cauterizada? Fala, como, pastor? Não é eu orando por você, não é ninguém botando a mão na sua cabeça, é você olhando para as suas ações, olhando para a escritura, olhando para a cruz e perguntando para você mesmo: aquilo que eu vivo, aquilo que eu manifesto, é aquilo que eu falo? Igreja, essa semana eu acordei extremamente perturbado de um sonho. Eu acordei perturbado. Sabe quando você acorda de um sonho dizendo assim: graças a Deus eu acordei, era um sonho? Quem já teve isso, igreja? E nesse sonho eu estava me relacionando com uma outra mulher que não era minha esposa. Nós não tivemos relações sexuais no sonho, mas nós estávamos no quarto só nós, uma conversinha mole. E aquilo para mim já era traição. E quando eu, no meio do sono, que eu me peguei percebendo que estava traindo a minha esposa, eu já comecei a me angustiar profundamente. Mas escute isso: quando eu acordei, eu entendi o motivo da minha angústia. Eu não estava angustiado porque eu estava traindo a minha esposa, porque no sonho ela não descobriu. Ela não me pegou traindo ela. Eu não estava angustiado porque que os outros iam pensar de mim. A angústia no meu coração era quando eu acordei e falei assim: nossa, é um sonho, graças a Deus. A angústia do meu coração era que eu era pastor no sonho, que eu pregava uma coisa e vivia outra. Essa era a angústia que me consumia. Isso que me fez acordar e dar graças a Deus que eu acordei. Porque o que me perturba todos os dias, o que me afronta todos os dias, o que me angustia todos os dias, é se de fato eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando, ou se eu estou me esforçando com toda a minha capacidade para isso. Porque muitas vezes eu não vou conseguir, mas eu não posso colocar a culpa nas pessoas que eu não consegui. Não interessa o que fizeram para mim, eu preciso reconhecer quando não dou conta. Então essa palavra não é para te matar, é para gerar em você arrependimento e entendimento completo da palavra. Você não é cristão porque você diz, lindão. Você não é da parte de Deus porque você diz. Você é cristão e é da parte de Deus quando você começa a decidir por Ele todas as manhãs e todos os dias da sua vida. Você não é cristão porque você se batizou, ou porque um dia você veio na frente e aceitou Jesus. Você ser cristão, ser da parte de Deus, é ouvir a voz de Deus, é se relacionar com Ele. Deus não está atrás de poste, gente. A igreja dos nossos dias acha que Deus está atrás de poste. Pastor Paulo, o que é poste? Ele vem, aceita Jesus, batiza e não precisa nunca mais falar com Deus. É um poste.
Deus não está atrás de árvore, de poste. Deus está atrás de relacionamento. Quem não entregar nessa vida relacionamento para Ele, não viverá esse relacionamento com Ele eternamente. Por isso, Ele é tão bom, que quando você não quer ouvir a voz dEle, quando você não quer Ele, mesmo Ele habitando em você, Ele te deixa andar em tudo aquilo que você acredita. Pastor, por que Ele me deixa andar em tudo aquilo que Ele acredita? Porque Ele é bom e justo, primeiramente. Segundamente, que Ele sabe que sem Ele, o fundo do poço vai te alcançar. Sem Ele, o inferno vai te alcançar. E quando o inferno te alcançar, esse é o único lugar que o Espírito de Deus fala e os homens se arrependem. O único não, me perdoa, mas o lugar mais apropriado. Porque quando o cara está no fundo do poço, e quando ele está desesperado, ele consegue ficar sensível àquilo que Deus tem para ele. É verdade ou não é, igreja? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então, em nome de Jesus, olhe para as suas ações. Pare com esse evangelho emocional. Jesus tem tudo isso para você. Ele tem sim, que você será cabeça e estará por cima. Ele tem isso para a sua vida sim. Mas quando você decidir ser escravo da sua geração, quando você decidir morrer pela sua esposa, quando você decidir morrer pelo seu esposo, quando você decidir morrer por aquele que te abusou sexualmente, quando você decidir morrer por aquele que te roubou, quando você decidir amar incondicionalmente todos que fizeram um dia mal para você, sem revidar, aí o reino dele se estabelecerá em você, e a comunhão com ele será plena e perfeita. Dias difíceis sempre existirão neste mundo, mesmo em profundo relacionamento com Deus, porque Jesus disse assim, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pastor, como eu faço para sair desse lugar? Se arrependendo. Se essa palavra falou com você, se você reconhece que nas suas ações não tem Cristo, que na sua boca tem Cristo, que nas suas ações não tem Cristo, e você quer uma mudança de vida, comece reconhecendo. Pegue o seu celular e reconheça quem você é publicamente, não tenha vergonha. Na sua casa, reconheça. E eu quero orar por você. Pastor, você vai orar para me mudar? Não, eu não tenho esse poder. Eu vou orar para que Jesus te toque. Eu vou orar para que o fogo de Deus acenda novamente dentro de você. E você, todos os dias, decida conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Quem essa palavra falou, quem entende isso no coração, que as suas ações não são equivalentes às suas palavras, fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você, aonde você estiver. Fique na posição de receber, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Amigo Jesus, nós não pregamos neste lugar o evangelho de sabedoria humana. Nós não pregamos neste lugar, Pai, um evangelho de palavras persuasivas, mas pregamos a Tua palavra, simples e clara. Então, em nome de Jesus, em Teu nome, Jesus, batiza essa palavra com Teu fogo. Incendeia corações verdadeiramente arrependidos, Jesus. Porque eu não fiz um apelo para eles ganharem uma casa, um carro, ou ganharem na Mega Sena, na loteria. Eu fiz um apelo, Pai, para que eles reconhecessem que eles são hipócritas, reconhecessem que a palavra dele não condiz com as ações dele. E se de fato há arrependimento no coração deles, que só o Senhor pode ver, batiza agora com o teu fogo, em nome de Jesus. Nós damos também uma ordem a toda enfermidade no corpo físico e toda enfermidade na alma, bata em retirada em nome de Jesus. Que essa palavra falou com você, que ela te edificou de alguma maneira, compartilhe essa palavra. Se essa palavra te abençoou, seja também um abençoador. Em nome de Jesus. Amém e amém.